Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é julgamento final, novos céus e nova terra. Ou seja, depois que passar o milênio, aqueles que estiveram no milênio, que aderirem, o engano de Satanás, o engano do diabo, serão julgados. Mas também aqueles que já estarão no inferno, que estão esperando esse julgamento, vão saber o porquê que estão lá. Mesmo que eles já saibam, mas o Deus Todo-Poderoso, vai mostrar para eles o que eles fizeram para estar lá. É como um julgamento normal, irmãos. Às vezes a pessoa está presa só esperando a sentença. É a mesma coisa no inferno. Muitas pessoas hoje estão no inferno só esperando a sentença. E qual que é a sentença? A sentença é a eternidade, é o lago de fogo e enxofre. Então, essa questão aqui do julgamento final é isso. Estão esperando e aí vai ser lido a sentença, o porquê que eles estão lá, qual foi o crime que eles cometeram para estarem lá, mesmo que eles já saibam, porque uma pessoa que está presa, ela sabe o crime que ela cometeu, mas ainda não foi lida a sentença. Mas aqui no juízo final, no julgamento final, será colocada, será lida, vamos dizer assim, que a gente pode entender a sentença. No nosso texto do dia, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A gente não consegue entender, porque, claro, não tem lugar a qual venha a caber Deus, né? Mas quando a gente fala do julgamento, e até retratando essa passagem, não é questão que é muito difícil a gente entender, porque se for julgar um por um, vai demorar milhares e milhares de anos, né? Porque o reino de Deus é uma coisa muito grande, então a gente não consegue entender exatamente como será. Mas todos vão ver a sentença de todos, né? Tudo indica isso, que todos vão ver a sentença de todos, o porquê que cada um fez tal coisa e por que está ali. Então, a gente vê que não cabe, não se achou lugar para eles. É questão que não há lugar que venha caber Deus, mas a gente entende que esse julgamento, esse trono branco e o que está assentado sobre ele existe, né? É claro, ele existe, a existência dele é notória. E que vai acontecer esse julgamento, vai acontecer. As pessoas estão brincando, estão achando que está tudo bem, que não tem problema, que eu posso pecar e fazer o que eu quiser, que está tudo certo. Não, irmão, não está tudo certo. Tem que se arrepender, tem que se reconciliar com Cristo enquanto é tempo. A nossa síntese. No final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra nos quais habitará a justiça. Primeiro vai vir a condenação desse, depois novos céus e nova terra. Alguns, infelizmente, creem que a Nova Jerusalém que desce do céu vai ficar aqui na terra e nunca mais. Não, irmãos, nós cremos sim que o reino milenial é um reino passageiro aqui na terra e depois o que esperam para nós é o novo céus e nova terra. Isso é uma esperança nossa. Enquanto alguns vão ser realmente lançados definitivamente no lago de fogo, porque agora não estão no lago de fogo, não estão no inferno. Alguns defendem que não é inferno, inferno mesmo. É o Hades, é o lugar de tormento, né? É um lugar ao qual está sendo afligido pelos demônios. Mas depois, quando for jogado no lago de fogo e enxofre, vai ser jogado os demônios e vão ser jogadas as pessoas. Ou seja, não é mais os demônios que vão afligir as pessoas, e sim o inferno, o seu fogo, o fogo que nunca se apaga, o lago de fogo e enxofre, que vai torturar essas pessoas durante a eternidade. O nosso texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, e capítulo 21, do versículo 1 ao 3, diz assim no versículo de número 12: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, nós crentes também, está sendo registrado, porque a gente usou a expressão livros, né? Por que usou a expressão livros? Deus revelou para João a expressão livros. Porque naquela época, na época de João, existiam as questões dos livros, né? Então, era uma coisa de entendimento, de guardar dados, de guardar histórias, de guardar escritos dentro de livros, né? A Bíblia é uma biblioteca de livros. A Bíblia constitui vários livros, e vem do grego, se não me engano, biblos, né? Eu não sou muito bem grego e hebraico,
mas é uma biblioteca de livros. Então nós vemos que usa a expressão livros. Se fosse usar hoje, da forma que as pessoas mais armazenam as coisas, não é nos livros, é no computador. É o computador. Então, a expressão livros, pelo menos é minha opinião, não é questão que existe no céu milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de livros. Não é bem assim, né? É uma questão, é uma figura de linguagem para nós entendermos, porque na nossa mente a questão de guardar dados, e naquela época principalmente, era sendo registrado nos livros. Então, pode ser que abra-se os livros naquele dia, para que venha, que está registrado as coisas. Pode ser, porque é da forma, da má expressão que nós conhecemos. Mas Deus não precisa de livros. Deus não precisa de ficar guardando dados. Deus é todo poderoso. Deus guarda tudo. Deus, ele é todo poderoso. Ele está lá, ele está aqui, ele está no passado, ele está no futuro, ele está no presente, ele está em todos os momentos. Então é isso que nós temos que entender. E na nossa introdução, as Escrituras revelam que Deus separou um dia para julgar a Satanás e a todos os ímpios que rejeitaram a mensagem da salvação. Que dia que é esse, né? É o julgamento final, é o dia final. É o dia onde não haverá arrependimento. Não é que não haverá arrependimento, não haverá lugar para a pessoa se arrepender. A pessoa pode se arrepender, mas não será atendida. A pessoa pode estar até ali, mas não vai. A sentença foi decretada. Uma pessoa, quando ela vai presa, ela comete um crime e ela vai presa, e ela está lá esperando a condenação, ela pode se arrepender quanto ela quiser. A sentença vai ser dada, porque a lei diz isso. Você cometeu um crime e você vai pagar pelo crime. O que hoje, a oportunidade que nós temos hoje, é que quando nós infringimos a lei de Deus, nós podemos, no reino espiritual, nos dar a abertura de pedirmos perdão para Deus, de pedirmos a reconciliação, mas não nos isenta de algumas consequências que nós podemos viver aqui na Terra. Então, esse julgamento é para aqueles que já estão condenados. Não é que vai um julgamento para a salvação, não. Esse julgamento final é para aqueles que estão condenados. Tópico 1. O julgamento final. O presidente do tribunal. O pai outorgou ao filho todo o juízo a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo. O juízo das nações. O julgamento final. O pai, a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo para que todos honrem o filho como honram o pai. Jesus, meus irmãos, claro, Jesus tem as qualificações mais do que necessárias, né, para presidir um julgamento. Hoje, ele é o nosso advogado, né? Ele advoga a nossa causa, advoga a nossa situação pecaminosa. Mas naquele grande dia, ele será o nosso juiz. Ele que vai nos julgar perante aquilo que nós fizemos. Hoje ele está nos defendendo. É um advogado de defesa que defende a humanidade. Enquanto a humanidade, claro, está viva. Mas depois que morreu, não existe mais como defender nada. Segue-se o juízo. E o juízo vai determinar a sentença. E o juízo, a sentença está determinada, mas vai dizer e vai abrir os livros, né, para a pessoa saber. Para a pessoa saber, a pessoa já sabe. Mas no caso ali, para a pessoa ver que tudo estava sendo registrado e que não se pode enganar ninguém. E muito menos, claro, e muito menos a Deus. Na parte 2, os livros do julgamento. A Bíblia faz referência a livros do juízo final, os quais conterão certamente o registro das obras dos homens e menciona especificamente o livro da vida. O livro da vida, meus irmãos, é onde está escrito o nome dos salvos, né? E claro, vai se abrir o livro ali e aquelas pessoas que estão julgadas sendo condenadas, o nome delas não estarão lá. Isso é óbvio. Mas as pessoas vão ver que tudo que foi registrado, como a gente já está falando, e que nada fica oculto, em que nada fica desapercebido diante dos olhos de Deus. Tudo está patente diante dos olhos de Deus. O homem, ele se esquece, mas Deus não esquece. O homem precisa de papel e caneta, precisa de pendrive, precisa de nuvem, precisa de HD para poder armazenar as suas coisas, para poder armazenar as coisas que escreve, que vê, que passa. Mas Deus não precisa de nada disso. Então tudo aqui está sendo registrado, né? Tudo está sendo registrado. E claro, se realmente for os livros que foram abertos naqueles dias, ou passar um painel assim diante dos olhos das pessoas e as pessoas verem o porquê que estão sendo lançados no inferno, ter a certeza que nada, que a Deus ninguém engana, sim, claro,
Se for isso, amém, glória a Deus. Mas tudo isso está sendo tá sendo o julgamento, está acontecendo, está tendo tudo registrado. E o livro do julgamento, ele está colocado lá a sentença, o pecado de cada um, como eu já mencionei acerca da questão jurídica deste mundo. Tudo é armazenado, os dossiês, os documentos. Por isso que a pessoa vai para um processo lá, leva um carrinho cheio de folha lá, que foi digitalizada, que foi colocada ali, e ali se lê a sentença e se abre-se o processo e vê, olha, você infringiu a lei tal, número tal, parágrafo tal, e a sentença é tal, eu não sei o que. É isso. Mas a pessoa já está presa esperando o julgamento. Na parte número 3, o destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. É muito interessante, meus irmãos, porque às vezes a gente acha que é injusto, né, uma vida de 70 anos, de 80 anos, pessoas que vivem até muito menos do que isso, a pessoa ir para o inferno e viver uma eternidade. Na verdade não é, meus irmãos. Na verdade não é. Por quê? Porque a pessoa vivesse 5.000 anos nessa terra, ela percaria os 5.000 anos. Então a quantidade de anos que ela viveu aqui não é uma questão que daria possibilidade para ela mudar de vida. Não, porque ela não quer mudar de vida. Porque se ela tem 20 anos, ela pode mudar de vida com 20 anos. Ela pode aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador com 20 anos, ou com até menos do que isso. E se a pessoa tiver 70 anos, ela também pode. Mas que reflete 70 anos só de vida aqui, reflete toda a eternidade? Sim. Porque essa foi a regra que Deus determinou. Reflete a eternidade, a morte eterna, e reflete também a vida eterna. Então é justo uma pessoa viver 70 anos nessa terra e ela ser salva e viver uma eternidade com Cristo, viver uma eternidade de bonança? Tá percebendo? Então veja, meus irmãos, que quem comete o pecado, vive 70 anos, 80 anos e vive uma vida de pecados, ela pode viver milhares de anos. Porque para isso, a pessoa não quer, a pessoa não vai aceitar a Cristo. Não é porque o sangue de Jesus não é suficiente para salvar, mas sim por determinação dela, por convicção dela, por desejo dela, ela não quer. E Deus respeita isso. Mas existe a consequência. No tópico 2, novos céus e nova terra, o fim do mundo. O cataclisma final da existência é tratada no contexto bíblico tanto pelos profetas do Antigo Testamento quanto por Jesus e os apóstolos em o Novo Testamento. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos acerca do fim, é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, haverá um momento que será aniquilado tudo, meus irmãos, tudo aquilo que é mal. Porque no milênio, como a gente falou, o diabo está preso, não foi aniquilado. Vai ser no último momento lá, ele vai ser solto, né, juntamente com seus súditos, para atormentar as pessoas e enganar as pessoas. Enganarão a muitos, né? A Bíblia diz enganarão a muitos. Mas vai chegar um momento, não é que ele vai ser aniquilado e deixar de existir. Vai ser aniquilado e vai deixar de operar na vida das pessoas, no mundo, porque não haverá mais pessoas normais, haverá só ou é céu ou inferno, ou é salvo ou é condenado. Não haverá mais a pessoa, mas ele não vai ter mais poder como agir, ele não vai ter acesso ao mundo espiritual, porque hoje o inimigo, os demônios, eles têm acesso ao mundo espiritual. Nós vemos lá em Jó, o inimigo das nossas almas, o diabo, tendo acesso lá no mundo espiritual, falando com Deus e falando sobre Jó. Mas quando chegar este momento, não haverá mais essa possibilidade para ele, ele não terá mais esse acesso. Ele não terá mais o acesso de ir aonde ele deseja ir. Porque quando Deus falou com ele, eu tô vindo aí de rodear a terra e passear por ela. Ele passeia, ele rodeia por a terra porque ele tem essa liberdade. Mas não haverá mais liberdade para ele, ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso, no sentido de que ele não vai poder mais sair dali, daquele local de sofrimento eterno. Amém? E aqui na parte 2, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o lar eterno e o destino final dos salvos. Ela existia no céu. E é a cidade que Abraão anelou, cujo arquiteto edificador é Deus. Deus prometeu que habitaria com os homens e eles seriam um povo de Deus e o Pai Celeste estaria com eles para sempre. A questão também aqui é que não dá assim para
para ser categórico, dizer: será que a Nova Jerusalém vai ser do céu? Nós vamos para o céu e a Nova Jerusalém vai ser lá? Ou a Nova Jerusalém vai ser aqui na terra, a Jerusalém que desce do céu, e essa terra será de novo, né, transformada, e a gente vai viver aqui na terra porque será uma nova céus e nova terra, nova Jerusalém? Eu procuro não me ater muito nessas coisas. O importante é nós guardarmos, meus irmãos, que tanto a Nova Jerusalém, sendo nos céus, ao qual nós não conhecemos, sendo aqui na terra, o importante é nós estarmos nela. Eu acho que essa é o que a gente tem que se apegar mais. Aqui no tópico 3, a alma é imortal e a vida não cessa, sofrendo para sempre. Há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã, as quais são veementemente refutadas nas escrituras: o universalismo e o aniquilacionismo. Ou seja, o universalismo é aquela doutrina que diz que todos serão salvos. Todos serão salvos. A alma ela é imortal, a alma ela não morre. Tanto no céu quanto no inferno ela não morre. O que morre é o corpo se deteriora, fica deteriorado, mas a alma ela não morre, a alma é eterna. Tanto no céu como no inferno, ela é eterna. Então, o universalismo aqui acredita que até o diabo, até os demônios serão salvos. Porque é injusto ficar uma eternidade toda no inferno, que até chegará um momento que depois que passar, vamos chutar um número aí, 2 milhões de anos, né, as pessoas serão resgatadas juntamente com o inimigo, e serão restaurados, terão a oportunidade de viver, né, com Cristo eternamente. É o que o universalismo crê. Alguns estendem até aos demônios, outros ficam restringidos apenas às pessoas que estão no inferno. Só que a gente vê que isso não tem base bíblica. Quando a Bíblia fala de lago de fogo, de ser lançado no lago de fogo, fala de eternidade, não fala de tempo determinado. Amém? E a outra questão é o aniquilacionismo, que diz que a alma será aniquilada. Chegará um momento que a pessoa vai deixar de existir. Não é a pessoa em si, o corpo, mas a alma vai deixar de existir. Assim como a gente não existia, a gente não tinha senso de existência antes de nós estarmos neste corpo, nós também não vamos ter mais senso de existência porque seremos aniquilados. A nossa alma será aniquilada, a nossa alma vai deixar de existir, não vai ter mais existência. Mas nós vemos que isso também não procede na palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre trata com eternidade. Lago de fogo e na presença de Deus sempre direciona para a eternidade. E aqui, na parte de número 2, uma relação mais profunda. Uma promessa maravilhosa das Escrituras está em 1 João 3,2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como ele é, o veremos. Agora, na ilha de Patmos, João recebe a confirmação: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois ao vermos a face do Senhor Jesus, desfrutaremos do impacto total de sua glória. Anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve um lampejo da glória da monte da transfiguração. Então nós vamos poder contemplar a glória do Senhor Jesus, contemplar a glória dos céus, de uma forma assim direta, não como Moisés, né, que apenas viu o rosto, as costas de Deus. Não, agora nós vamos ter acesso, né, a essa imensidão de possibilidades de entender melhor o que é o céu. Claro, a gente nunca vai entender, meus irmãos. É uma coisa assim muito grande. Até eu concordo com um pregador que disse que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, ou seja, esse conhecimento de Deus não cessa. Então eu também praticamente me assemelho a esse mesmo pensamento. Mas a gente vai poder contemplar aquilo que Moisés contemplou. Apenas vendo as costas de Deus, nós poderemos contemplá-lo, vamos poder contemplar aquilo que está nos céus durante toda a eternidade. Tudo aquilo que é glória de Deus, aquilo que é a presença de Deus, aquilo que é a presença de Jesus, é Jesus de uma forma glorificada durante toda a eternidade. Amém? E a nossa conclusão. O juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra. Entretanto, justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias da presença de Deus em um novo mundo, e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não estão
Não estão colidentes, mas complementares. É isso, colidentes, mas complementares. Ou seja, onde a pessoa quer ir é livre, ela pode escolher ir para o céu ou para o inferno. Ela que escolhe. Não é Deus que lança as pessoas no inferno, mas as pessoas que vão para o inferno por livre-arbítrio. É a questão. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.